Mas só para entender um pouquinho a metodologia, como que foi construído esse modelo? Quer dizer, houve aí vários estudos aí antes para tentar identificar todos os óbitos ou coloca em marcha a máquina e vai identificando os principais problemas e vai buscando soluções simultaneamente? Teve as duas coisas. Em algumas áreas, nós concebemos antes, executamos. No caso do setor elétrico, foi assim. O setor elétrico, a senhora estava dedicada, digamos, 100% ao tema. Isso em 2000, nós começamos em 2003, quando foi 2004 já estava maduro e pronto. Então a empresa foi construída, o planejamento se iniciou. Em outras questões, nós tivemos de trocar o pneu do carro com ele andando. Isso implicava que a gente ia detectando os problemas. E também foi muito importante porque tudo isso foi feito em parceria. Dois tipos de parceria. Uma parceria que era da União com estados e municípios. E aí, o problema de planejamento não era só da União. Você não tinha projetos estaduais e municipais. Porque nós, quando voltamos, eu vou te dar um exemplo, nós voltamos a investir em saneamento. Né? No Brasil, se gastou no ano de 2002 para 2003 algo como 264 milhões de reais. Nós hoje estamos gastando quase 40 bilhões de reais. É completamente diferente o montante do gasto e os requisitos para você garantir 40 milhões. Os estados não tinham projeto básico, projeto executivo, não tinham licenciamento e não sabiam o que era mais importante nas suas regiões. Por quê? Não se fez planejamento em todas as instâncias, nem tão poucos municípios. Como são atribuições do Estado e do município, houve um período em que estados e municípios tiveram de correr atrás, porque tinha dinheiro para financiar, tinha orçamento geral da União para sustentar. Então, 2007 se caracterizou por um tempo, tanto para nós como para estados e municípios, em que a gente viabilizou esse prazo para as pessoas poderem iniciar os estudos de viabilidade, fazer os projetos básicos, sobretudo conceber projetos estruturantes para as suas regiões. 2. Outros projetos estruturantes eram óbvios. É óbvio que você não podia deixar a malha de gasodutos do Brasil sem ser completada. Por quê? Você tinha usinas térmicas e não tinha gás. Então, você tinha de completar a malha. Eram óbvios esses projetos e, de uma certa forma, você tinha alguns já elaborados. No que se refere a outro aspecto da parceria, que é o público-privado, é que entra isso que eu estava te dizendo do financiamento. Porque você não faz obra de infraestrutura sem mecanismos de financiamento. Não faz. Isso é pré-condição. Talvez um dos fatores mais relevantes para a gente ter voltado a investir, por exemplo, em hidrelétrica, seja a mudança no padrão de financiamento. Quer dizer que, no fundo, se for pegar esse modelo novo federativo aí, quer dizer, a União ela define as regras do jogo e define os recursos. E discutindo com os estados e municípios. Eles têm que se adequar a isso. E junto com os estados e municípios, nós definimos as obras estruturantes que nós financiamos. E a capacitação, vocês ajudam também? Ajudamos. Por exemplo, ficou visível para nós, a partir de um certo momento, que muitos municípios pequenos e médios, submédios também, não tinham capacidade de fazer projeto. Tanto é, Nassif, que agora no PAC 2 nós destinamos 600 milhões só para projeto, para poder permitir que estados, municípios médios e pequenos tenham projetos e possam, por exemplo, apresentá-los para a nossa seleção. Porque o recurso não é infinito, então você tem de selecionar o melhor projeto. Qual é o critério? Tem de ser projeto estruturante. Outra questão, se o projeto tem a ver com obra já feita, ele gera, né, vamos dizer, economias de escala, ele gera efeitos sinérgicos, ele gera melhorias para a população, a gente prioriza. E usamos um método de gestão que é todo mundo, que o presidente apelidou de toyotismo, em contraposição ao fordismo. Tá? O fordismo, geralmente, as pessoas não veem todos os momentos
da construção, por exemplo, de um produto, ou da confecção de um projeto e da execução. Cada um vê só um pedaço. Isso é o Fordismo. O toyotismo seria a construção de uma ilha de gestão em que todo mundo vê todos os projetos, vê todas as fases. A gente estruturou o Fordismo assim. Vamos supor que nós vamos monitorar, dar prazo, cumprir, definir meta e acompanhar a execução na área de rodovias, no Brasil. Vamos pegar uma região, Nordeste. Senta o DENIT com seus técnicos, o Ministério dos Transportes com seus técnicos, a Fazenda, o Planejamento e a Casa Civil, com sua equipe técnica, senta e apresenta o portfólio nosso de projetos é esse. BR-101. Na BR-101, trecho tal, o DENIT diz, porque nós definimos a BR-101, você entende, a 230, enfim, todas as rodovias que são fundamentais no Nordeste. No caso do transporte, também todas as ferrovias. Tá? No caso do transporte, também, se for o caso, todas as hidrovias. Também os portos. Senta-se, então, no caso de portos hidroviários apenas, senta-se, então, e o Ministério dos Transportes faz o relatório. O relatório consta de cada trecho, que empresa que pegou, que assumiu a contratação, como é que é o unifilar, ou seja, como é que é o trecho, quantos quilômetros, quais são os requisitos para a obra, se ela já iniciou, se concluída, se ela não iniciou, para ela iniciar. Qual é o prazo da licitação, da licença prévia, do projeto básico, do projeto executivo. E aí o Ministério diz, o prazo de conclusão é outubro de 2008. Vamos supor. Bom, para a gente saber, a gente não precisa de chegar em outubro de 2008 para saber se deu certo ou não. Então, no ínterim, tem metas intermediárias, nas quais você checa se aquilo está em dia ou não, porque se aquela meta intermediária não foi cumprida, não dá outubro de 2008. Aí é que começa o monitoramento. Companheiro, me explica se esse prazo não foi cobrado, como é que escorrega outubro de 2008? Segundo, por que não foi cumprido? Terceiro, qual foi a sua providência para que não volte a ocorrer? É responsabilidade de quem? É uma cobrança que não é uma cobrança, vamos dizer, é no sentido de avaliar que aquele prazo vai ser cumprido e aquela meta. Não existia isso dentro do governo, ninguém cobrava nem prazo nem meta. O que nós introduzimos de radicalmente diferente é justamente cobrar prazo e meta. Essas discussões sobre metas do PAC, que há uma miríade de números Fizemos, inclusive, com o setor privado isso. O mesmo processo.